Em 22 de junho de 1941, em nome do governo, o vice-presidente do Conselho de Comissários do Povo e comissário do Povo para Assuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, anunciou a invasão inimiga da União Soviética, conclamou o povo a defender a pátria e concluiu seu discurso com a frase lendária: "Nossa causa é justa. O inimigo será derrotado. A vitória será nossa." Заместитель председателя Совнаркома Союза СССР и Народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов обратился по радио к гражданам и гражданкам Советского Союза. Граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. A partir desse momento, pode-se falar do início de uma mobilização em larga escala do povo soviético para combater o invasor. Isso ocorreu em 3 frentes: a acumulação de forças, a busca por recursos e a elevação do moral do povo soviético. Nos dias após 22 de junho foram criados o Quartel-General, o Conselho de Evacuação e o Escritório de Informações Soviético e o Comitê Estatal de Defesa. Já em 22 de junho, o dia em que a guerra foi declarada, formaram-se filas nas instalações de recrutamento militar em todo o país. A mobilização de homens de 23 a 36 anos foi oficialmente anunciada para o dia seguinte, mas as pessoas não queriam esperar. Os comissários tiveram que pedir permissão para começar o trabalho mais cedo. Só em Leningrado, aproximadamente 100 mil homens apareceram nas instalações de recrutamento sem ainda terem recebido suas convocações. O contingente total sujeito à mobilização era de 10 milhões de homens, mas em 1º de julho o Exército Vermelho já havia sido reforçado com 5,3 milhões de homens. A solicitação de Mikhail Makushkin ao Comitê de Defesa da União Soviética, datada de 10 de julho de 1941, para o alistamento no Exército Vermelho. Solicito meu alistamento no Exército Vermelho ativo. Defenderei minha amada pátria com todas as minhas forças, destruindo os invasores fascistas. Nasci em 1923, completei a 7ª série e trabalho como operador de retificadora de roscas na fábrica Frunze. Por favor, atendam ao meu pedido. Requerimento de Mikhail Kiselyov ao comissário militar do distrito Baumansky de Moscou, datado de 4 de setembro de 1941, para alistamento em um batalhão de caças. Camarada comissário, peço-lhe que ao menos me aliste em um batalhão de caças. Todos insistem em me dispensar do serviço militar e me remover do registro, mas não me sinto tão doente. Sou bastante capaz de combater o inimigo. Quanto ao manuseio de armas, eu aprendo muito rapidamente. Em 3 de julho de 1941, Iosif Stalin fez um discurso radiofônico, o primeiro como chefe de governo em 12 dias de guerra. Em seu discurso, Stalin observou que Varg era cruel e implacável.
buscando tomar as terras e os recursos soviéticos e destruir a cultura nacional dos povos da União Soviética. A guerra era uma guerra de libertação não apenas para os cidadãos da União Soviética, mas também para a Europa. Ele conclamou o povo a se unir e mobilizar todas as forças para derrotar o inimigo, enfatizando que nesta guerra a União Soviética teria aliados leais nos povos da Europa e da América. Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны товарища Сталина. Товарищи, Красная Армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и смелку, свойственные нашему народу. Наши силы неисчислимы. Создавшийся враг должен будет скоро убедить Советов. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного флота. Все силы народа на разгон врага. Вперед по нашу победу! O discurso de Stalin em 3 de julho forneceu um poderoso impulso para a mobilização de todo o povo soviético para lutar contra o inimigo. Este slogan tornou-se um dos principais lemas da Grande Guerra Patriótica e uniu todo o povo soviético na luta pela liberdade da pátria. O discurso Irmãos e Irmãs tornou-se um dos momentos mais memoráveis do histórico discurso de Iosif Stalin. Teve um significado profundo e uma importância especial. Pela primeira vez, a retórica oficial de um Estado que professava uma ideologia ateísta empregou um discurso de cunho religioso. Isso demonstrou um afastamento da retórica ideológica convencional, enfatizando a natureza nacional da luta e sua dependência dos valores e tradições espirituais dos povos da União Soviética. A evacuação começou praticamente nos primeiros dias da guerra. Em 29 de junho de 1941, o Conselho de Comissários do Povo e o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética emitiram uma diretiva ordenando a evacuação de tudo que pudesse ser útil ao inimigo, a destruição do que não pudesse ser removido e a organização da transferência da população e das empresas para o leste. Prioridade foi dada a mulheres e crianças, idosos, especialistas qualificados, empresas industriais, acervos de museus e bibliotecas. Durante o segundo semestre de 1941, mais de 15 milhões de pessoas foram evacuadas das regiões ocidentais da União Soviética por trem e barco. Mais de 1.500 grandes empresas industriais foram evacuadas por trem, mais de 2 milhões de cabeças de gado, mais de 5 milhões de ovelhas e cabras e 800 mil cavalos foram transportados. A evacuação preservou o potencial industrial do país, abasteceu a frente de batalha com as armas necessárias, preservou os recursos humanos e criou uma nova base militar industrial na retaguarda. A evacuação foi um dos fatores mais importantes para permitir que a União Soviética resistisse ao ataque inicial do inimigo e se preparasse para uma contraofensiva. Apesar de todas as dificuldades, essa operação em larga escala, a maior da história, foi realizada no menor tempo possível e com perdas mínimas. O jornalista e correspondente britânico Alexander Verve, que estava na União Soviética durante a guerra, escreveu: a história de como fábricas inteiras e milhões de pessoas foram evacuadas para o leste, como essas fábricas foram restauradas em pouco tempo e em condições incrivelmente difíceis, e como conseguiram aumentar drasticamente a produção durante 1942, esta é, acima de tudo, uma história de incrível resiliência humana.
De fato, naqueles anos foi alcançado o impossível. Muitas vezes a restauração das fábricas e o aumento da produção ocorreram de forma intermitente. Foi preservado o discurso secreto de Stalin de dezembro de 1941 aos diretores das fábricas em Kuibychev. Vocês falharam com o nosso país e com o nosso Exército Vermelho. Vocês ainda não se dignaram a produzir o Il-2. Nosso Exército Vermelho precisa de aeronaves Il-2 agora, como precisa de ar, como precisa de pão. Peço que não façam o Estado perder a paciência exigindo que produzam mais Il-2. Este é o meu último aviso. No relatório diário desclassificado ao camarada Stalin sobre a entrega de motores e aeronaves em 26 de maio de 1942, ao lado do número de motores aceitos constam os seguintes comentários. Isso é ridiculamente pouco, canalhas. Também ocorreram evacuações de museus, arquivos e bibliotecas, com funcionários de instituições culturais e científicas fazendo todo o possível para salvar e preservar itens do patrimônio nacional e internacional. 23% das coleções pré-guerra de museus palacianos suburbanos foram evacuadas, enquanto parte das coleções evacuadas de museus da União Soviética Ocidental somava centenas de milhares de objetos. Diversos museus de Moscou abrigaram seus tesouros evacuados em Novosibirsk, no prédio do Teatro de Ópera e Balé, hoje conhecido como Navat, um dos principais espaços teatrais do país. Naquela época, o prédio inacabado, mas praticamente concluído, seria inaugurado em 1945, das memórias do restaurador Alexandrovsky. As áreas do armazenamento das exposições, os saguões superior e inferior do teatro eram muito agradáveis, iluminadas e espaçosas. As caixas numeradas com a face voltada para fora estavam agrupadas ao longo dos corredores, cada museu separadamente. Foi estabelecido um sistema de vigilância 24 horas. Certo dia, enquanto estava de plantão, eu caminhava pelo corredor e de repente notei manchas de umidade no chão perto de uma das caixas do nosso museu. A caixa era galvanizada, não selada, mas com bordas seladas. Sacudi e ouvi um respingo. Abrir as caixas era proibido. Entramos em contato com Moscou e recebemos permissão para examinar todas as exposições. Descobrimos que essa caixa e várias outras haviam sido encharcadas pela água da chuva. Quando foram entregues, 2 ou 3 caixas foram atingidas por um aguaceiro tropical. Essas coisas acontecem por lá. Não deu para perceber imediatamente. Descobrimos alguns dias depois. Felizmente, tudo acabou bem. Não consigo me lembrar de todos os itens na caixa danificada, mas lembro que continha a natureza morta, atributos da arte de Chardin. E tudo isso foi feito por uma boa razão, pelo novo mundo pós-guerra. No território ocupado da União Soviética, os nazistas destruíram aproximadamente 3.000 monumentos arquitetônicos. Saquearam mais de 400 museus, pilharam dezenas de milhares de escolas, universidades, instituições de pesquisa e teatros. Destruíram milhares de igrejas ortodoxas, centenas de igrejas católicas, mais de 500 sinagogas e centenas de outros edifícios religiosos. Os invasores nazistas levaram mais de 100.000 artefatos artísticos e científicos únicos. Durante a guerra, bilhões de rublos foram doados para a frente de batalha. Esse dinheiro foi destinado ao Fundo de Defesa que, segundo uma reportagem do Pravda de julho de 1941, surgiu espontaneamente e foi uma nova manifestação do patriotismo soviético. De acordo com estimativas gerais, o Estado recebeu quase 35 bilhões de rublos de cidadãos para fins de defesa. Mais de 2 bilhões de rublos foram doados ao Fundo da Indústria Aeronáutica, que financiou a construção de mais de 2.500 aeronaves de combate. Por exemplo, esquadrilhas de até 6 aeronaves foram construídas com contribuições de donas de casa do distrito de Sverdlovsk, em Moscou, sob o nome de Patriota Soviético, e de atores do Teatro Mali, com o mesmo nome. Ao longo da guerra, dezenas de esquadrilhas aéreas com nomes próprios foram construídas com contribuições de Voronezh e Khabarovsk, da Geórgia ao Ártico. Listar todos seus nomes levaria muito tempo. Empregados de praticamente todas as instituições criativas, educacionais e científicas do país prestaram auxílio significativo à frente de batalha. Dezenas de torpedeiros e submarinos construídos com fundos de cooperativas de trabalho receberam placas comemorativas com os nomes dos grupos responsáveis pela arrecadação. Milhões de rublos foram doados para colunas de tanques. Em maio de 1942, jornais publicaram um apelo de jornalistas soviéticos para arrecadar fundos para a construção de uma coluna de funcionários de imprensa que recebeu o apoio de jornalistas de todo o país. A intelectualidade soviética também contribuiu com doações significativas.
Entre as centenas de doações destacam-se os prêmios Stalin, concedidos por Mikhail Sholokhov, Dmitry Shostakovich, Alexander Twardovsky e Vassily Lebedev-Kumach, com o objetivo de fortalecer as capacidades de defesa do país. Fundos da Igreja Ortodoxa financiaram a construção de um esquadrão aéreo e uma coluna de tanques na propriedade de Dmitry Donskoy. A população deste vasto país também precisava de elevação moral e exemplos de bravura a serem seguidos. Instituições culturais e religiosas continuaram a fornecer esse apoio, mesmo em circunstâncias difíceis. Em 10 de setembro de 1941, o jornal Vechernaya Moskva noticiou: hoje, o Museu Estatal de Belas Artes Pushkin inaugura uma exposição de gravuras, litografias e desenhos populares com o tema O Passado Heróico do Povo Russo. A exposição apresenta obras dos melhores artistas da era de Pedro o Grande, contemporâneos da Guerra Patriótica de 1812 e da Guerra Imperialista de 1914. A exposição teve vida curta. Em 14 de outubro foi fechada devido a uma bomba de alto poder explosivo que caiu no pátio de um prédio vizinho, destruindo o telhado do museu. Este é um exemplo da resposta extremamente rápida às notícias em tempos de guerra. Os artistas estavam apenas começando a criar pinturas retratando eventos na frente e na retaguarda. O museu optou pela abordagem retrospectiva, imergindo os visitantes em épocas passadas dentro do contexto de uma agenda atual. Curioso que esse gênero, com seus exemplos gráficos de resiliência e capacidade de resistir ao tempo, era muito procurado na cultura popular, especialmente em cartazes. O cartaz A Pátria Chama, concluído em 23 de junho de 1941, é um famoso cartaz de propaganda da Grande Guerra Patriótica. Ele retrata uma mulher de vestido vermelho com a mão erguida em um gesto de convocação e o texto do juramento militar na outra mão, simbolizando o chamado para defender a pátria e personificando a imagem da pátria que inspirou os cidadãos soviéticos a lutar contra o inimigo. Este cartaz tornou-se mais do que apenas material de propaganda, mas um verdadeiro símbolo de unidade nacional e prontidão para defender a pátria. De particular importância são os cartazes de 1941 do artista Viktor Karetsky. Nossa força é incalculável permite ao espectador ver a conexão com os eventos do período de perturbações, um período de anarquia no final do século XVI e início do século XVII. Quando a Rússia não tinha um governante legítimo, ocorreram levantes, tropas estrangeiras tentaram tomar o poder e o país esteve à beira da destruição. O cartaz Soldado do Exército Vermelho Salve-nos mostra uma mulher segurando uma criança nos braços, implorando por proteção contra o inimigo, e um texto suplicante que simboliza a tragédia da população civil nos territórios ocupados e clama pela proteção dos cidadãos soviéticos contra os invasores nazistas. Este cartaz tornou-se um dos símbolos mais poderosos da Grande Guerra Patriótica, refletindo a tragédia da população civil e a fortaleza do povo soviético na luta contra os invasores. Durante os primeiros meses da guerra, foram criadas canções e poemas únicos e incrivelmente comoventes. 2 dias após o início da guerra, a letra da canção Guerra Sagrada, também conhecida por seu verso inicial Levanta-te, Pátria Vasta, foi publicada assinada por Vassily Lebedev-Kumach. O compositor Alexander Alexandrov imediatamente musicou o poema e, em 26 de junho, a canção foi apresentada pela primeira vez na Estação Belaruski, em Moscou. A canção soa como um chamado urgente para defender a pátria, como o toque de um alarme. Seu ritmo pesado e cadenciado, andamento deliberadamente lento, entonações ameaçadoras e solenes e o som poderoso do coro masculino criam um sentimento de elevação nacional, evocam um senso de unidade e instilam a determinação de enfrentar o inimigo. A composição ganhou grande popularidade a partir de outubro de 1941. Guerra Sagrada era transmitida diariamente em toda a União Soviética, todas as manhãs após as badaladas do relógio do Kremlin. Na mesma época, em julho e agosto de 1941, Konstantin Simonov escreveu o poema Espere por Mim, publicado em janeiro de 1942. Em uma carta a um leitor, o autor observou: o poema Espere por Mim não tem uma história especial. Eu simplesmente fui para a guerra e a mulher que eu amava estava na retaguarda. E escrevi-lhe uma carta em versos. Este poema é um apelo de um soldado à sua amada, pedindo-lhe que espere por seu retorno da frente de batalha, aconteça o que acontecer,
pois a força de sua lealdade e amor pode superar todas as dificuldades da guerra e até mesmo salvá-lo da morte. O poema tornou-se uma das obras mais significativas da Grande Guerra Patriótica, adquirindo o status de um verdadeiro hino de lealdade e esperança para milhões de pessoas. A obra foi traduzida para muitos idiomas, incluindo chinês, vietnamita, inglês, hebraico, eslovaco, ucraniano, turco e húngaro. Para elevar o moral do povo soviético no dia da Revolução de Outubro, 7 de novembro de 1941, foi realizado um famoso desfile na Praça Vermelha, presidido por Simeon Budionny. Do palanque do mausoléu foram recitados os nomes de gloriosos ancestrais defensores da pátria: Alexandre Nevsky, Dmitry Donskoy, Kuzma Minin e Dmitry Pajarsky, Alexandre Suvorov e Mikhail Kutuzov. Segundo algumas fontes, o desfile não deveria ser interrompido em caso de bombardeio, e os jornais foram instruídos a cobrir este evento simbólico de forma mais ampla possível. O heroísmo em massa do povo soviético também exigia uma ligação com o passado valente. Em maio de 1942 foram criadas novas condecorações militares: a Ordem da Guerra Patriótica de primeira e segunda classe e as ordens de Suvorov, Kutuzov e Nevsky. Elas complementaram as ordens de Lenin, da Bandeira Vermelha e da Estrela Vermelha, e as primeiras condecorações foram entregues após a Batalha de Stalingrado. O auge da ascensão espiritual e moral foi atingido em setembro de 1943, quando, na véspera da cúpula de Teherã, dos líderes das principais potências da coalizão anti-Hitler, Stalin se reuniu com o clero, seguido pela eleição do patriarca Sérgio de Moscou e de toda a Rússia. Vale ressaltar que isso ocorreu em um país onde o ateísmo era apoiado por órgãos partidários e governamentais até o final da década de 1980, e onde Vladimir Lenin declarou: devemos combater a religião.